O Comitê Olímpico Brasileiro é suspenso pelo Comitê Internacional depois da prisão de Carlos Dusman. Todos os repasses do COI para o Comitê Olímpico do Brasil ficam congelados por tempo indeterminado. Creche incendiada em Minas Gerais não tinha alvará dos bombeiros nem extintor. Sobe para 7 o número de crianças mortas e cidade homenageia a professora que evitou mais vítimas. Ela jogou contra o assassino para evitar que ele pudesse queimar outras crianças. Rocinha tem novos confrontos. 2 suspeitos morrem e a adolescente é baleada dentro de casa. Moradores queimam veículos em protesto contra a polícia em São Paulo. A justiça aumenta o bloqueio de bens dos donos da JBS. Campanha internacional contra as armas nucleares vence o Prêmio Nobel da Paz. Jornal britânico diz que Maradona vai processar as 2 filhas por roubo. No Pará, mais de 1 milhão de pessoas acompanham a primeira romaria do Círio de Nazaré. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Subiu para 9 o número de pessoas que morreram queimadas na creche municipal de Janaúba, Minas Gerais, sendo que 7 são crianças. Para a polícia, o crime foi premeditado pelo vigia que ateou fogo às vítimas antes de incendiar o próprio corpo. O repórter Darlisson Dutra está em Janaúba. Boa noite, Darlisson. O que a polícia sabe sobre o vigilante? 11 crianças e 2 mulheres também vítimas do ataque em Janaúba estão internadas em hospitais de Belo Horizonte. O estado de saúde delas é grave ou gravíssimo. A sexta-feira foi marcada por novos tiroteios entre traficantes e policiais na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. 2 suspeitos foram mortos. Um dos disparos feriu uma moradora de 16 anos. Assaltantes fortemente armados explodiram um carro forte numa rodovia no interior de São Paulo e o bando fugiu, levando quase tudo o que havia no cofre. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal desmontou um esquema de fraude em licitações de merenda escolar na Baixada Fluminense. 17 pessoas foram presas. Elas são acusadas de superfaturar o valor das mercadorias e, em alguns casos, nem chegavam a fornecer o alimento. Um vereador de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e receptação. O vereador é suspeito de comandar uma organização criminosa e de mandar matar 4 pessoas. A Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo informou que não foi comunicada da prisão de Emerson Fernando Lourenço. O advogado do vereador disse que só irá se manifestar na justiça. Acabou a greve dos Correios iniciada em 20 de setembro. A maioria dos funcionários aceitou a proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho. E agora vamos a outras notícias pelo Brasil. Subiu quase 40% o número de furtos e roubos de cães e gatos em São Paulo. Os criminosos dão preferência aos de raça por causa do valor, mas podem levar também o animal que estiver fora do olhar do dono. A Justiça Federal de São Paulo acaba de autorizar a libertação de Cesare Battisti, preso esta semana na fronteira com a Bolívia. Já na Itália, a expectativa é que ele seja extraditado. A decisão depende do governo brasileiro. Uma campanha internacional pelo fim das armas nucleares ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O presidente Michel Temer vai vetar do texto da reforma política um artigo que permitiria que conteúdos considerados ofensivos a candidatos fossem retirados da internet sem autorização judicial. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou uma lei que determina a instalação de chips eletrônicos nos uniformes das escolas do ensino fundamental. A medida, que ainda depende de uma sanção do prefeito, tem o objetivo de diminuir a evasão escolar. E em instantes, inflação acumulada em 2017 é a menor em 19 anos. Procuradores da Lava Jato dizem que são falsos os recibos de aluguel de apartamento apresentados por Lula. A gente volta já já.
A inflação medida pelo IBGE no mês de setembro foi de 0,16%. Apesar da pequena alta, o índice acumulado em 2017 é o menor dos últimos 19 anos. A força-tarefa da Operação Lava Jato pediu uma perícia nos recibos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula. Os procuradores afirmam que os documentos são falsos. A assessoria da JF informou que a empresa vai recorrer. O Senado encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um parecer sobre o afastamento do senador Aécio Neves. O entendimento do Senado é que qualquer medida cautelar contra congressistas é inconstitucional e que nenhum parlamentar pode ser suspenso por ato da Suprema Corte. O texto diz ainda que a Constituição só prevê prisão em flagrante e que o STF não pode determinar nenhuma outra medida cautelar. Veja a seguir. O Comitê Olímpico Brasileiro é suspenso um dia depois da prisão de Carlos Arthur Nussmann. Romaria de 55 quilômetros inaugura comemorações do Círio de Nazaré. Não perca, é já já. Suspendeu hoje o Comitê Olímpico Brasileiro. A decisão foi tomada um dia depois da prisão do presidente da entidade, Carlos Arthur Nussmann. A seleção da Argentina empatou com o Peru e corre o risco de ficar fora da Copa da Rússia. Os atuais vice-campeões mundiais não vencem pelas eliminatórias há 4 jogos. E olha só, a Espanha venceu a Albânia hoje por 3-0 e garantiu vaga na Copa da Rússia. Agora já são 11 seleções classificadas para o Mundial do ano que vem. Uma chuva forte alagou o centro de São Bernardo, no Campina Grande, São Paulo. A chuva volta a atingir São Paulo neste sábado. A umidade se espalha pelo país e as instabilidades cobrem boa parte do sul e do sudeste. O sol só aparece nessas áreas mais claras do mapa. Faz calor de até 31 graus no Rio e 29 em Salvador. Em São Paulo, a chuva chega durante a tarde, quando faz 27 graus. No sul, a temperatura fica mais baixa e não passa dos 23 graus. Pelo menos 7 pessoas morreram vítimas da tempestade Xavier, que atingiu o norte e o centro da Alemanha, com vento de até 115 km por hora. Aeroportos fecharam e a circulação de trens foi interrompida em várias cidades do país. Já no Caribe, a tempestade tropical Nate deixou 22 mortos. Começaram hoje os festejos do Círio de Nazaré, no Pará. Mais de 1 milhão de fiéis acompanharam a primeira romaria num percurso de 55 quilômetros. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo e uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.